Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ligamento cruzado posterior, como que ele rompe, como que a gente faz o diagnóstico, quais são as opções de tratamento. Geralmente essa lesão ela não é cirúrgica, mas em alguns casos é necessária a cirurgia e quando é necessária é uma cirurgia que eu gosto bastante. Eu vou comentar um pouco também sobre os aspectos técnicos dessa cirurgia. Então eu vou apresentar para vocês aqui isso em formato de aula, vou compartilhar com vocês a minha tela. E falar primeiramente da anatomia. Então, a gente está vendo aqui um joelho visto pela frente, aqui a gente vê o cruzado anterior e aqui a gente vê o cruzado posterior. Por que ele é o posterior? Porque ele vai para trás da tíbia, ele sai da parte da frente do fêmur, do côndilo femoral medial, e ele vai para trás. Ele é um ligamento mais robusto que o cruzado anterior, ele é mais grosso, é mais espesso, e ele tem duas bandas, a banda anterolateral e a banda posteromedial. Tá? Então, esse aqui é o nosso ligamento cruzado posterior. Aqui a gente está vendo esse ligamento por trás do joelho, uma visão posterior, por trás do joelho. Então, a gente está vendo aqui a inserção do cruzado posterior na tíbia e ele indo para frente, para a região do côndilo femoral medial. Aqui a gente vê ligamento menisco femoral, então esse ligamento ele sai aqui do menisco lateral e vai para aqui para o côndilo femoral medial. Então, aqui a gente tem a nossa inserção do cruzado posterior, que vocês observem que ela fica bem na parte de trás da tíbia e para baixo da articulação. A articulação está aqui em cima, ela fica mais ou menos 2 centímetros para baixo da articulação. E aqui atrás a gente tem, logo posterior, logo atrás do cruzado posterior, a gente tem a cápsula, que separa a articulação do joelho da parte de trás, e logo depois da cápsula a gente tem os vasos. Artéria e veia poplítea, por isso que isso aqui é uma região bem delicada, porque a gente tem um vaso muito próximo, e se a gente machuca esse vaso, a gente para de levar sangue para a perna e para o pé, e isso pode ser uma catástrofe. Por isso que é uma cirurgia que as pessoas têm medo de realizar. Como é que é em relação à epidemiologia? Então, a principal causa de lesão do cruzado posterior são acidentes de alta energia. Então, 57% das lesões do cruzado posterior são em acidentes automobilísticos de alta energia. Em atletas, 3,5% das lesões do joelho são do cruzado posterior, ou seja, são lesões não muito frequentes no esporte. Esse estudo mostra que 2% das lesões na high school, no joelho, nos Estados Unidos, são lesões do cruzado posterior. Então, é uma lesão que não é muito frequente no esporte, porém, quando a gente fala em lesões do cruzado posterior causadas por esporte, a gente vai pensar em automobilismo, futebol americano, esqui, rugby e, às vezes, até no futebol brasileiro, no futebol, no soccer. Como é que rompe esse ligamento? Então, o mecanismo clássico é esse aqui, um joelho fletido, e com um trauma direto na frente da tíbia, ou seja, a tíbia ela é levada para trás e esse ligamento que serve exatamente para estabilizar para a tíbia não ir para trás, o ligamento acaba rompendo. Tá? Esse é o mecanismo clássico. Então, às vezes, um acidente de carro que o indivíduo bate a perna no painel, se tiver sem cinto de segurança, ele vai para frente e bate a perna na frente, a perna vai para trás e rompe o cruzado posterior. Outro mecanismo é a hiperflexão. Então, às vezes, quando o atleta está em velocidade, ele cai com o joelho fletido, o fêmur vai para frente em relação à tíbia, que bate no chão e rompe o cruzado posterior. Então, esse aqui é um mecanismo mais comum em esporte. E também, outro mecanismo são as lesões, são os traumas de alta energia. Então, por exemplo, esse acidente aqui que o indivíduo apoia e faz um varo posteriorizando a tíbia. Geralmente, essas lesões aqui, esse mecanismo causa lesões multiligamentares, rompe vários ligamentos, não só o cruzado posterior. Quais são os sintomas? Então, quando o paciente rompe o ligamento, ele tem dor, e tem um derrame, que é o inchaço da articulação. Geralmente não tem muito derrame. O cruzado anterior costuma dar mais derrame, ele costuma sangrar mais dentro da articulação, tá? Mas o cruzado posterior também pode causar o derrame. E depois da lesão, o indivíduo queixa de pouca instabilidade. Às vezes uma instabilidade para descer escada, para agachar, que a tíbia tende a ir para trás, mas não é muita instabilidade como o cruzado anterior. Então, a instabilidade do cruzado posterior é diferente da instabilidade do cruzado anterior, que é uma instabilidade muito mais evidente e que atrapalha os movimentos de mudança de direção. Por isso que o cruzado anterior, geralmente, ele é cirúrgico e o cruzado posterior não, porque geralmente a instabilidade ela é leve. E é comum o paciente passar a queixar de dor na articulação patelofemoral, a dor na frente do joelho,
porque a falta do cruzado posterior, ela sobrecarrega a articulação patelofemoral no médio e longo prazo. Então, em resumo, os sintomas são inespecíficos. Então, muitas vezes o paciente tem a lesão do cruzado posterior e vive bem sem esse ligamento. Às vezes ele nem sabe que rompeu o cruzado posterior e depois de anos que ele descobre que ele teve essa lesão. Qual que é a evolução natural, né? O que acontece com esse joelho que perde o cruzado posterior? No médio e longo prazo é comum artrose da articulação patelofemoral e artrose do compartimento medial. Então, no médio e longo prazo a gente vê essas alterações. Isso vai depender de quanto de instabilidade que o paciente tem. Se é uma instabilidade leve, isso vai evoluir muito devagar, ou talvez nem aconteça. E se é uma instabilidade mais grave, aí sim ele vai evoluir para essa artrose mais cedo. Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que primeiro ver qual que é a história, né, o que aconteceu com esse paciente, que tipo de acidente que ele teve, para a gente pensar no cruzado posterior e examinar. E o exame clínico, ele é basicamente realizado com a gaveta posterior, é o melhor exame para a gente diagnosticar e graduar o quanto de instabilidade. Então, aqui a gente considera, se a gente passar uma linha na parte anterior do côndilo femoral medial, a tíbia ela sempre está para frente, olhando de cima. Tá? Então, isso aqui, o grau 1 seria... deixa eu voltar. O grau 1 é quando a parte da frente da tíbia está um pouco posteriorizada, mas ainda não está nesse nível aqui. O grau 2 é quando a parte anterior da tíbia está bem no nível do côndilo femoral. E o grau 3 é quando a tíbia passa para trás, que são as lesões mais graves, mais instáveis. Então, a graduação é essa, grau 1, 2 e 3, e o grau 0 seria o joelho normal. Por imagem, a gente pode fazer a radiografia que chama TELOS, que é essa radiografia a gente faz comparando os dois joelhos, faz a radiografia, faz uma gaveta posterior, né, empurra a tíbia para trás e a gente vai ver quanto que vai para trás em relação ao outro joelho. Isso é importante de dizer, é sempre, né, o exame clínico ou o exame de imagem, a gente faz comparando com o lado normal. A ressonância magnética, a gente vê aqui, ó, isso aqui é um ligamento cruzado posterior que rompeu, né? O preto é o ligamento cruzado posterior, o branco é a área da lesão. Mas uma coisa importante na ressonância magnética, esse ligamento ele tem um potencial de cicatrização. Então, muitas vezes, quando faz a ressonância depois de algum tempo, depois de meses ou anos, a gente vai encontrar o ligamento cruzado aparentemente normal, só que o joelho vai estar frouxo. A hora que examina, a gente vê que o joelho está instável. Então, o principal não é a imagem da ressonância. Claro que na fase aguda a gente vai conseguir ver a lesão, mas depois de um tempo a tendência é cicatrizar e a gente tem que examinar, porque se esse ligamento cicatrizar frouxo, ele fica sem função. E aí, para a gente saber o quanto que está frouxo, o quanto que está instável, é aquela graduação que eu acabei de comentar de grau 0, 1, 2 e 3. Então, como é que a gente vai definir se a gente vai indicar uma cirurgia ou não? Vai depender do quanto que tem de instabilidade. Então, como eu falei antes, né, grau 1, 2 e 3. O grau 1, o tratamento é conservador, o tratamento é não cirúrgico, porque esses pacientes eles vão muito bem sem a cirurgia. É uma instabilidade que não chega a causar sintomas e a evolução para um processo degenerativo ela é muito lenta ou nem acontece. O grau 2, que já é uma lesão que tem uma instabilidade moderada, o tratamento também é conservador. A literatura, né, os trabalhos mostram que o paciente com grau 2 ele vai bem também, mesmo para fazer atividade física e em relação à evolução para artrose. Já o grau 3, que é mais discutível, tem muito autor, tem muito estudo que fala a favor do cirúrgico, mas também tem alguns estudos que falam a favor do conservador. Tá? Mas o grau 3 é uma lesão com bastante instabilidade e, ao meu ver, o ideal é fazer a cirurgia, estabilizar esse joelho para não evoluir para lesões degenerativas, né, associadas futuramente. E quando a gente tem lesões combinadas, por exemplo, um ligamento cruzado posterior, cruzado anterior, ou com o canto posterolateral, etc., aí sim a gente tem um tratamento cirúrgico. São lesões muito instáveis e aí precisa reconstruir, né, os ligamentos. Grau 2 no atleta, há quem diga que talvez seja melhor fazer a cirurgia, porque o atleta tem muita demanda, então se ele ficar com o grau 2 fazendo muito exercício, ele pode sofrer lesões associadas a evoluir para uma artrose antes da hora, então é discutível, mas a maior parte da literatura fala a favor do tratamento conservador mesmo para o atleta com lesão grau 2. Então a gente vê aqui estudos, né, vou dar um exemplo, um estudo que mostra que o retorno ao esportes em atletas que não operaram ele vai muito bem contra, né, para a lesão do cruzado posterior. Porém, tem trabalhos que mostram que os pacientes que fazem a cirurgia, eles também vão muito bem
né, no curto e médio prazo. Então, a discussão é se vale a pena em relação mais ao longo prazo, em relação ao desenvolvimento de artrose. Tá? Então, no curto prazo, operar e não operar para atleta, ambos vão bem. Tá? Só que tem esse tipo de estudo que mostra isso, né? Avaliações em ressonância magnética mostrando que a cartilagem vai degenerando, né, em atletas que têm lesão do cruzado posterior. Né? Então, aí fala a favor de estabilizar esse joelho com a reconstrução cirúrgica. Então, vamos lá. Em síntese, né, quando que a gente indica a cirurgia? A gente indica para os graus 3, né, isso seria a minha indicação, seria o grau 3, que tem muita instabilidade e lesões combinadas. Tá? E por que a gente muitas vezes não indica, né, o grau 2, por exemplo? Porque a cirurgia do cruzado posterior é uma cirurgia delicada, que tem um risco de lesão vascular, de romper o vaso. E esse aqui é um exemplo de uma cirurgia que não é uma cirurgia do cruzado posterior, né? As pessoas pararam para assistir um pênalti. Até isso aqui é um exemplo para ilustrar. A cirurgia do cruzado posterior não é uma cirurgia tranquilinha, que as pessoas fazem sem risco, sem medo de ter uma lesão vascular. Quando tem a lesão vascular, pode acontecer uma tragédia. Então aqui a gente está vendo o ligamento cruzado anterior, e aqui a gente não vê, mas o cruzado posterior, ele está aqui para trás, ele se insere aqui atrás, aqui é a cápsula. Ele está na frente da cápsula. Ele se insere aqui. Então, se a gente for medir a distância da parte de trás da tíbia para os vasos, a gente vai ter aqui 1,5 cm, mais ou menos, da artéria e veia poplítea. Ou seja, se na hora que a gente faz o túnel, porque para fazer essa cirurgia a gente faz um túnel, né, da frente para trás, se na hora do túnel, se esse fio ou a broca pegar o vaso e furar o vaso, a gente vai ter problema, porque a maior parte do sangue que chega para baixo passa por aqui, né? Ele vai bifurcar embaixo, então a irrigação está passando por aqui praticamente. Então, se você perde esse vaso, não chega sangue na perna, você perde a perna, perde o pé. Então, nos casos de lesão de vaso, tem que dar ponto no vaso, quem faz isso é o cirurgião vascular. Então, é uma complicação bem perigosa, porque às vezes os pontos do vaso não funcionam, às vezes trombosam, e a pessoa pode perder a perna. Então, é uma cirurgia que os cirurgiões costumam ter um pouco de receio. E, além disso, como não é uma lesão frequente, os cirurgiões acabam fazendo poucas vezes essa cirurgia. Então, é mais um motivo para o cirurgião ter medo de fazer essa cirurgia. Eu tenho uma experiência boa, porque eu gosto de fazer e por conta de eu gostar, acabam me encaminhando esse tipo de caso. Eu também estou ainda no serviço escola que tinha bastante cirurgia, hoje menos. Então, eu acabei tendo uma experiência boa com o cruzado posterior, gosto de fazer essa cirurgia. Né? Mas é aquilo que eu acabei de comentar, é uma cirurgia que tem risco, então é uma cirurgia que a gente acaba indicando nos casos que tem bastante instabilidade. Tá? Então, essa aqui é só uma ilustração do que os cirurgiões gostam, né? Que é aquela cirurgia tranquila, sem risco, e a cirurgia do cruzado posterior é o oposto disso. Então, vamos lá, quando indicar grau 1, grau 2, o tratamento é não cirúrgico, o grau 3 é cirúrgico, pode até ser conservador, eu considero cirúrgico, eu indico a cirurgia para os grau 3, lesão combinada, o tratamento é cirúrgico, o grau 2, você pode até questionar fazer uma cirurgia, mas eu considero o grau 2 no atleta um tratamento também não cirúrgico. Uma discussão, reconstruir um tempo em 2 tempos, então o que a gente tem na literatura, né? Na fase aguda, logo que rompeu, a gente pode fazer um reparo das estruturas periféricas, né, medial e lateral, e depois fazer a parte central, ou tratar conservador e no segundo tempo já fazer tudo de uma vez. Né? Na fase crônica faz a reconstrução central e reconstrução periférica. Né? Reparo é dar ponto, né? É tentar suturar o que rompeu, e reconstrução é fazer um ligamento novo. Né? Então, eu costumo fazer isso daqui, vou para a reconstrução central e periférica já na fase crônica, depois que o paciente readquiriu mobilidade e readquiriu um pouco de força muscular. Tá? Reparo para casos de exceção, né, casos de avulsão óssea, ou casos que você tem muito tecido bom para dar ponto, porque é difícil fazer reparo da periferia. Muitas vezes o tecido está esgarçado, e aí a gente deixa para fazer tudo na fase crônica com a reconstrução. Em relação à técnica cirúrgica, algumas coisas são importantes nessa cirurgia. A gente, como é uma cirurgia delicada, às vezes pode demorar um pouco mais, a gente tem que ter material de primeira qualidade. Né? Então, parafuso bom, guia bom, eu uso sempre o mesmo guia, que é um guia que protege a parte de trás para diminuir a chance de lesão no vaso. Né? Ótica, é bom ter ótica de qualidade, se puder ter ótica de 70 graus associada com a de 30, ter 2 óticas também é interessante. Né? Esse é o guia que eu comentei da tíbia, que eu gosto de usar, que me protege, ele tem um bloqueio.
bomba de infusão para aumentar a pressão na parte de trás do joelho, para a gente enxergar melhor no momento do túnel da tíbia, e material de qualidade, fio bom, broca boa, para não ter que ficar repetindo o passo. Equipe treinada, né, não é uma cirurgia para fazer com equipe destreinada, tem que ser não só o cirurgião treinado, mas a equipe treinada, entrosada. E uma coisa que eu acho importante é a programação, principalmente para casos de lesão multiligamentar. O cruzado posterior, muitas vezes, ele não é uma lesão só do cruzado posterior, né? São lesões combinadas, então a gente tem que reconstruir váhos ligamentos. Então, eu gosto de programar bem o que eu vou fazer, combinar com a minha equipe, aonde cada um vai se posicionar, o que cada um vai fazer na cirurgia, já definir o tamanho das brocas, tamanho dos túneis, a sequência dos túneis, tamanho dos parafusos, deixar tudo isso já pré-combinado para que no momento da cirurgia as coisas fluam rapidamente, não perca tempo, não tenha que repetir passo, aí a cirurgia é bem mais tranquila, mais rápida, o pós-operatório é melhor, tudo é melhor. E se você não se programa, pode acontecer como aconteceu naquela vez com aquele padre que resolveu voar com um balão e foi parar no meio do oceano. Então, a programação cirúrgica é importante para a gente não entrar numa furada. A escolha do enxerto, existem várias opções de enxerto, né? E ainda mais que isso é uma cirurgia multi que tem, às vezes, vários ligamentos para reconstruir. Então, a gente tem, aqui são algumas opções, eu não vou ficar nesses detalhes, né? Mas o que eu uso para cada ligamento, né? Quando é ligamento cruzado exclusivo, com o canto, ligamento com colateral posterior com medial, LCP com LCA com canto lateral, LCP, LCA canto complexo medial, e quando tem todos os ligamentos rompidos. Sempre existe essa opção de enxerto do próprio paciente, né? Mas quanto mais ligamentos você vai reconstruir, mais área doadora você vai precisar, então pior. Então eu gosto de fazer, quando é cruzado posterior, eu faço o enxerto do próprio paciente. Quando é associado, né, o LCP com canto, ou medial, ou LCA e mais alguma coisa, eu costumo usar enxerto de banco de tecido, enxerto de cadáver, enxerto que está lá armazenado, congelado, a gente solicita, a gente vê o tamanho disso antes, ganha muito tempo, porque não precisa ficar tirando o tendão do paciente. E você consegue enxertos bem espessos. Você perde na biologia, porque é um enxerto que ficou congelado, mas você ganha no tamanho do enxerto e ganha também no tempo cirúrgico. Então, para lesões multiligamentares ou lesões que são lesões de revisão, né, quando rompe de novo e tem que operar de novo, eu gosto muito de usar enxerto de banco de tecido. Dicas técnicas, né, começar pelo túnel tibial, do LCP, realizar todos os túneis antes de passar os enxertos, fixação dos enxertos, primeiro fêmur, depois tíbia, primeiro centrais, depois periférico, fazer hemostasia antes de acabar, né, antes, a hora que liberar o garrote, ver se está sangrando alguma coisa, se teve alguma lesão vascular. A imobilização, a gente mantém esse joelho imobilizado de 4 a 8 semanas, depende de quantos ligamentos romperam, porém, é fundamental dobrar esse joelho logo depois da cirurgia. Então, no dia seguinte, eu já oriento dobrar o joelho. Eu gosto de dobrar já 60, 90 graus no dia seguinte ou nos próximos dias, para o joelho não ficar rígido. Existe uma discussão, né, não tem protocolo definido na literatura, tem pessoas que seguram mais o tempo para a flexão do joelho, outros autores indicam menos tempo. Eu gosto de dobrar pelo menos 90 graus na primeira semana. A fisioterapia é fundamental, né, com quanto antes começar melhor, como tem essa questão de mobilização do joelho, mobilização passiva, eu acho que é fundamental essa fisioterapia começar o quanto antes, se possível começar antes da cirurgia, para o paciente já ser treinado do que ele vai fazer depois, antes da cirurgia. Então, a fisioterapia para lesões ligamentares do joelho, de forma geral, é fundamental, né? E, no caso de lesão do cruzado posterior, muito mais fundamental ainda, né? Vamos dizer assim. E aqui é só para finalizar, né, um exemplo, né, um filminho do momento do túnel da tíbia, que é o passo importante dessa cirurgia, né, que é o passo mais estressante, porque tem o vaso. Então, aqui vocês estão vendo, a câmera está vendo a parte de trás, e essa raspa ela vai soltando essa rampinha, que é onde o cruzado posterior se insere. Então, a gente está aqui, ó, aqui em cima é o nível articular, e a gente vai soltando lá para baixo, é um tempo cirúrgico que às vezes demora, para atingir essa visibilidade que eu estou colocando aqui, às vezes demora um pouco para a gente se achar, e aí a gente vê a rampinha, né, e coloca esse guia que ele é milimetrado, ele está mostrando a altura, né, isso aqui são 5 milímetros, né, então aqui é 1 centímetro e aqui é nível da articulação, então a gente se baseia nisso para colocar ele a 10 a 15 milímetros para baixo, e aí a gente vai passar o fio guia que vai sair bem nessa ponta. Então, esse é um momento muito importante da cirurgia para ter uma reconstrução bem anatômica, né, para respeitar bem essa anatomia, deixar o túnel bem baixo e também para a gente se proteger de pegar o vaso. Então, aqui passou o fio guia, a gente põe esse protetor, quando a broca for passar
o fio guia ele vai bater, olha lá, a broca está passando, então a broca bate nesse protetor e o fio guia acaba não indo para trás, que é onde vai estar o vaso, a 1 centímetro para trás. E aí, feito o túnel, fica tudo mais tranquilo, a gente puxa esse fio de reparo, e aqui já mostrando o enxerto sendo passado, aqui em cima é o fêmur, ele está indo lá para trás para a tíbia, que é o fio guia para passar o parafuso para fazer a fixação do fêmur, e ele está indo lá para trás na tíbia, na sua região que a gente fez, o que eu acabei de mostrar, o túnel. Tá? Então, isso é como a gente faz a reconstrução. Então, em síntese, são lesões pouco frequentes, né? Não é como a lesão do cruzado anterior. O diagnóstico ele é clínico, não é imagem. A imagem pode enganar, a ressonância pode enganar. A cirurgia é para grau 3, grau 2 tem gente que discute isso, mas de forma geral é o grau 3, que é a lesão cirúrgica e lesões combinadas. E é preciso que a cirurgia seja feita de forma bem criteriosa, né, com a técnica bem aprimorada, com bastante cuidado em relação ao vaso, e tem que fazer uma reabilitação bem cuidadosa, que comece o quanto antes possível. Então, era isso que eu tinha para falar de cruzado posterior, mas espero que tenha sido interessante. Tá? Então, era isso. Um forte abraço a todos vocês.